Por anos ele planejou a vingança perfeita, movido pela dor da traição que destruiu sua família. E ele conseguiu. Ele aniquilou a empresa de seu inimigo, deixando-os sem nada. Mas em meio às ruínas de sua vitória, ele encontrou o diário da filha dele, e a verdade que leu naquelas páginas não o libertou. Ela o quebrou. Ele descobriu que a mulher que ele destruiu não apenas era inocente, mas que secretamente o amava. Se você acredita que a vingança é um veneno que consome quem a busca e que a verdade pode ser mais devastadora que qualquer mentira, curta este vídeo e se inscreva. A história de Adrian e Leah precisa ser contada. Adrian, presidente do Império de Investimentos Titan Indústrias, era um homem forjado no fogo da tragédia. Seu sorriso nunca alcançava seus olhos, que guardavam a memória de seu pai, um empresário brilhante que tirou a própria vida após uma parceria desastrosa com a Sol Designs, uma respeitada, porém modesta, empresa de design de interiores. Adrian cresceu com a convicção, alimentada por sussurros e documentos seletivos, de que o Sr. Lee, o patriarca da Sol Designs, havia traído seu pai, levando-o à falência e ao desespero. Por uma década, a vingança foi o único motor que o impulsionou. Ele construiu seu império com um único propósito: destruir o homem e a empresa que tiraram tudo dele. E hoje, o dia do checkmate finalmente havia chegado. Do outro lado da cidade, na sede acolhedora da Sol Designs, Leah Lee vivia em um mundo de cores e texturas. A filha do Sr. Lee, uma designer talentosa e idealista, via o mundo através de uma lente de beleza e potencial. Sua maior admiração profissional, ironicamente, era por Adrian. Ela via nele não um predador, mas um gênio dos negócios, um visionário que transformava tudo o que tocava em ouro. Ela lia suas entrevistas, estudava suas estratégias de mercado e sonhava secretamente com uma colaboração, uma parceria onde a criatividade da Sol Designs pudesse florescer sob a asa protetora da Titan Industries. Em seu diário de couro, ela escrevia sobre ele, não como um inimigo, mas como uma inspiração, um ideal de homem de negócios que ela esperava um dia encontrar. Ela não fazia ideia de que, para ele, o nome Lee era sinônimo de veneno. O ataque de Adrian foi uma obra-prima de crueldade corporativa. Ele não fez uma oferta de compra. Ele iniciou uma aquisição hostil, explorando uma pequena vulnerabilidade financeira que a Sol Designs havia sofrido recentemente. Ele comprou dívidas, cooptou acionistas minoritários e, em questão de semanas, encurralou a empresa. A reunião final foi uma formalidade brutal. Aconteceu na grande sala de conferências da Titan, um espaço frio de vidro e aço que contrastava violentamente com o calor do escritório de Leah. O Sr. Lee, um homem de cabelos grisalhos e mãos de artista, sentou-se à mesa, o rosto pálido e derrotado. Leah estava ao seu lado, o coração apertado de confusão e medo. Adrian entrou na sala, não como um parceiro de negócios, mas como um carrasco. Ao seu lado estava Clara, sua vice-presidente ambiciosa, que por anos alimentou o fogo de seu ódio, descobrindo novas provas da traição do Sr. Lee. Sr. Lee, disse Adrian, a voz desprovida de qualquer emoção. Como o novo acionista majoritário da Sol Designs, minha primeira ordem de negócios é anunciar uma reestruturação completa. A empresa será dissolvida, seus ativos liquidados e sua marca aposentada. Cada palavra era um golpe de martelo. O trabalho de uma vida inteira do Sr. Lee, desmantelado em uma única frase. Por quê? Sussurrou o velho, a voz embargada. Nós éramos amigos, seu pai e eu. Amigos? Adrian riu, um som gélido que fez Leah estremecer. Você era um abutre que bicou a carcaça da empresa do meu pai até não sobrar nada. Isso não é negócio, é justiça. Isso é mentira, gritou Leah, levantando-se, incapaz de conter sua indignação. Meu pai jamais faria isso. Ele lamentou a morte de seu pai como se fosse um irmão. Adrian se virou para ela e, pela primeira vez, ele realmente a viu. Ele a viu não como uma mulher, mas como uma extensão do homem que ele odiava. O olhar dele era de puro desprezo.
Sua lealdade é comovente, mas mal colocada. Assim como a confiança do meu pai foi, a humilhação foi pública e completa. As notícias da dissolução da Sol Designs e da má gestão do Sr. Lee, habilmente vazadas por Clara, se espalharam pela comunidade empresarial. O Sr. Lee, um homem que construiu sua reputação sobre a integridade, foi destruído. Naquela noite em sua casa, enquanto empacotavam seus pertences, a casa também seria tomada como parte da liquidação de ativos. O Sr. Lee sofreu um colapso, um derrame massivo, induzido pelo estresse e pela dor da traição. Enquanto a ambulância levava seu pai, deixando um rastro de luzes vermelhas e azuis na rua, Lia ficou na calçada. Ela havia perdido sua empresa, sua casa e talvez seu pai, tudo no mesmo dia. E ela olhou para a torre da Titan Industries, brilhando arrogantemente no horizonte, e soube o nome de seu destruidor. A vingança de Adrian estava completa. Ele havia vencido, mas a história estava longe de terminar. A queda foi rápida e brutal. A palavra exílio nem começava a descrever a nova realidade da família Lee. Em questão de semanas, eles passaram de uma vida de conforto respeitável para a beira da pobreza. A casa da família, cheia de memórias e dos desenhos de Lia, foi vendida em um leilão de liquidação. Comprada por uma empresa de fachada controlada pela Titan Industries. Eles se mudaram para um pequeno apartamento de 2 quartos em um bairro antigo e barulhento da cidade. Um lugar onde o cheiro de comida de rua se misturava com o de mofo. O Sr. Lee sobreviveu ao derrame, mas era uma sombra do homem que fora. O lado esquerdo de seu corpo estava paralisado e sua fala antes eloquente foi reduzida a um balbucio frustrado. A esposa dele, a mãe de Lia, uma mulher gentil que sempre cuidara do jardim, agora passava seus dias cuidando do marido, o rosto marcado por uma tristeza perpétua. Lia, a sonhadora, a artista, foi forçada a se tornar a âncora de sua família naufragada. O mundo do design, com suas cores e criatividade, parecia uma fantasia de uma vida passada. A realidade agora era feita de contas médicas que se acumulavam, do custo da fisioterapia de seu pai, do aluguel do apartamento. Ela assumiu o fardo sem hesitar. Seu renascimento não foi glamouroso. Não houve um salto no tempo para uma carreira brilhante em outra cidade. Seu renascimento aconteceu no crisol do trabalho árduo e da necessidade implacável. Ela se tornou uma guerreira silenciosa, travando uma batalha diária pela sobrevivência. Ela aceitou qualquer trabalho que pudesse encontrar. Durante o dia, trabalhava como garçonete em um restaurante movimentado no centro da cidade, onde o barulho e a pressa a impediam de pensar. Ela aprendeu a equilibrar bandejas pesadas, a sorrir para clientes rudes, a engolir seu orgulho quando reconhecia rostos da sua antiga vida que agora a olhavam com uma mistura de pena e desconforto. À noite, ela fazia trabalhos de limpeza em um prédio de escritórios, o cheiro de produtos químicos substituindo o de tinta a óleo e tela. Ela esfregava os pisos dos escritórios de homens como Adrian, sentindo a ironia amarga em cada movimento. Seu corpo doía, suas mãos ficaram ásperas, mas sua determinação se tornou inabalável. Cada centavo que ganhava era uma pequena vitória contra o homem que tentou apagá-los. Seu único santuário, seu único ato de rebelião criativa era seu diário. Tarde da noite, quando seus pais estavam dormindo, ela se sentava na pequena mesa da cozinha, sob a luz de uma única lâmpada, e escrevia. As páginas se tornaram o repositório de sua dor, sua raiva e sua resiliência. Ela escrevia sobre a frustração de ver seu pai lutar para formar uma palavra. Escrevia sobre a dignidade silenciosa de sua mãe. Mas ela também escrevia sobre Adrian. Ela tentava entender o ódio dele, tentava encontrar a lógica em sua crueldade. E em seus momentos mais honestos, ela escrevia sobre o homem que ela pensava que ele era, o gênio que ela admirava, e se perguntava como aquele homem pôde se tornar o monstro que a destruiu. O diário não era um escape, era sua sala de guerra mental, o lugar onde ela processava o trauma e mantinha sua sanidade. Enquanto isso, Adrian vivia em um mundo de vitória vazia.
Ele havia alcançado seu objetivo de uma década. A Sol Designs não existia mais. O nome Lee estava em desgraça. Ele deveria sentir satisfação, um senso de justiça. Em vez disso, sentia um silêncio perturbador. A adrenalina da caça havia desaparecido, deixando para trás um vazio que ele não esperava. Clara, sua vice-presidente, tentava preencher esse vazio, organizando festas de comemoração e apresentando novos alvos, novas empresas para conquistar. Mas o sabor da vitória era como cinzas em sua boca. Às vezes, ele se pegava pensando em Lia, não com ódio, mas com uma curiosidade irritante. Ele se lembrava do fogo em seus olhos quando ela o confrontou, da maneira como ela defendeu o pai. Havia uma força nela que o intrigava. Ele dizia a si mesmo que era o prazer de saber que havia quebrado aquele espírito. Mas no fundo, uma pequena e incômoda semente de dúvida começava a brotar. A vingança deveria ser doce, porque então ele se sentia tão vazio. 3 anos se passaram. 3 anos em que o vazio no coração de Adrian cresceu, tornando-se um companheiro constante e indesejado. A Titan Industries prosperou. Cada novo sucesso financeiro adicionando outra camada à sua reputação de Midas implacável. Mas a satisfação que ele esperava de sua vingança nunca se materializou. Ele vivia em uma cobertura que mais parecia um museu de arte moderna do que um lar. Um espaço estéril que ecoava sua própria solidão. Clara, sempre ao seu lado, tentava preencher o silêncio com conversas sobre o mercado de ações e planos para futuras expansões. Mas suas palavras pareciam ocas, desprovidas da paixão que a caça a Sol Designs um dia lhe proporcionara. Ele começou a se sentir como um rei governando um reino de sombras. A semente da dúvida, plantada no dia da dissolução, havia se tornado uma pequena, mas persistente erva daninha em sua mente. Ele começou a rever os documentos antigos, as provas da traição do Sr. Lee, que Clara havia tão diligentemente compilado para ele ao longo dos anos. Ele as lia tarde da noite, com um copo de uísque na mão, e pela primeira vez começou a notar as inconsistências. Um e-mail que parecia ter o tom errado, um registro financeiro que poderia ter uma interpretação alternativa. Ele dizia a si mesmo que era paranoia, o tédio de um homem que havia conquistado seu maior inimigo. Mas a dúvida o corroía lenta e metodicamente. Enquanto isso, a vida de Lia havia encontrado um novo e árduo ritmo. Ela não era mais garçonete nem faxineira. Com o pouco dinheiro que conseguiu economizar, e com a ajuda de um pequeno empréstimo de um antigo amigo da família que ainda acreditava neles, ela abriu uma minúscula loja de flores e design em um canto esquecido da cidade. Não era a Sol Designs. Era um espaço do tamanho de uma sala de estar, mas era dela. Chamava-se Renova. Lá, cercada pela beleza frágil das flores, ela encontrou um simulacro de paz. Ela criava arranjos para casamentos de bairro, decorava pequenos cafés. Seu talento, embora em uma escala muito menor, ainda brilhava. E à noite, ela continuava a escrever em seu diário, sua única confidente. O reencontro deles não foi planejado. Foi um capricho do destino. A Titan Industries estava organizando sua gala anual de caridade, o maior evento social do ano. Clara, encarregada da organização, contratou a mais badalada e cara empresa de design de eventos da cidade. 2 semanas antes do evento, no entanto, a empresa contratada faliu repentinamente, deixando Clara em uma situação de pânico. Desesperada, ela procurou por qualquer designer que pudesse assumir um projeto tão grande em tão pouco tempo. Uma de suas assistentes juniores, lembrando-se dos belos arranjos em um pequeno café, sugeriu um nome: Renova. Sem reconhecer a conexão, Clara, apressada e arrogante, ligou para a pequena loja e ofereceu o contrato, esperando que a dona desconhecida ficasse grata pela oportunidade. Lia quase recusou. A ideia de trabalhar para a empresa que a destruiu, de criar beleza para o monstro que arruinou sua família, era repulsiva. Mas então ela pensou em seu pai, nos custos crescentes de sua reabilitação. E ela pensou na ironia. A oportunidade de sua carreira
A chance de colocar sua pequena loja no mapa estava sendo oferecida por seus algozes. Com uma determinação de aço, ela aceitou. Ela trabalharia para eles e faria o melhor trabalho de sua vida, não para agradá-los, mas para provar a si mesma que eles não a haviam quebrado. Na noite da gala, o salão de baile do Hotel Imperial estava irreconhecível. Lia e sua pequena equipe haviam criado um país das maravilhas. Arcos de flores silvestres, cascatas de luzes quentes e arranjos de mesa que eram verdadeiras esculturas transformaram o espaço frio em um jardim encantado. Lia, vestida com um simples vestido preto de trabalho, estava nos bastidores, fazendo ajustes de última hora, o rosto concentrado. Adrian chegou de mau humor como sempre nesses eventos, mas quando ele entrou no salão, ele parou. O lugar estava diferente. Havia uma alma ali, uma beleza autêntica que os eventos anteriores, com sua opulência estéril, nunca tiveram. Quem fez isso? Ele perguntou a Clara, que estava ao seu lado. Uma pequena empresa chamada Renova. Uma sorte incrível encontrá-los. Ela respondeu, orgulhosa de ter resolvido a crise. A designer é incrivelmente talentosa e barata. Adrian sentiu uma necessidade inexplicável de conhecer a pessoa por trás daquela transformação. Ele pediu a Clara que a chamasse. Minutos depois, uma mulher em um vestido preto simples saiu dos bastidores, limpando as mãos em um pano. Ela ergueu a cabeça e seus olhos encontraram os dele do outro lado do salão. Era Lia. O mundo de Adrian inclinou-se em seu eixo. A garçonete, a faxineira, a florista, a mulher que ele imaginava quebrada e derrotada estava ali, a arquiteta da única beleza que o havia comovido em 3 anos. Seu cabelo estava preso de forma casual. Havia uma mancha de pólen em sua bochecha e ela nunca pareceu tão poderosa. A mulher que ele destruiu havia retornado, não como uma inimiga buscando vingança, mas como uma artista silenciosa, criando beleza no coração de seu próprio império. O choque em seu rosto era tão evidente que Lia sentiu uma pequena e sombria pontada de satisfação. Clara, ao lado dele, ficou pálida como um fantasma, a compreensão do que havia feito a atingindo como um raio. Adrian deu um passo à frente, seu nome um sussurro em seus lábios. Lia. O reencontro não foi em um tribunal ou em uma sala de reuniões. Foi em um jardim de sua própria criação, e ela era a dona de tudo. O reencontro no salão de baile foi o catalisador de uma nova e perigosa fase na vida de Adrian. O choque inicial deu lugar a uma obsessão fria e penetrante. A imagem de Lia, não como a vítima chorosa que ele lembrava, mas como uma criadora competente e serena, assombrava seus pensamentos. A beleza que ela criara para o seu evento o confrontava com a feiura de sua própria vitória. Como a mulher que ele havia reduzido a nada pôde produzir algo tão cheio de vida? A contradição o consumia. Ele precisava entender. Ele começou a investigar, não com a intenção de destruir mais, mas com a necessidade desesperada de preencher o vazio de sua compreensão. Ele usou seus recursos, não para rastrear suas finanças, mas para mapear sua vida nos últimos 3 anos. Ele descobriu sobre os empregos de garçonete e faxineira. Descobriu sobre a pequena loja de flores, sobre o empréstimo, sobre os cuidados incessantes com o pai. Cada detalhe que descobria era uma nova facada em sua consciência. Ela não havia apenas sobrevivido à tempestade que ele criou. Ela havia construído um barco salva-vidas com os destroços, silenciosamente, sem pedir ajuda a ninguém. Uma admiração relutante, uma emoção que ele mal reconhecia, começou a se infiltrar em sua obsessão. Clara, sentindo a mudança em seu chefe, entrou em pânico. A presença de Lia, mesmo que periférica, era uma ameaça existencial ao seu poder. Ela tentou sabotar Lia sutilmente. Após a gala, quando o pagamento final pelo trabalho de design deveria ser feito, Clara atrasou o pagamento, citando problemas burocráticos. Ela esperava que a pressão financeira sobre a pequena loja de Lia a fizesse implorar ou desistir, provando sua fraqueza. Mas Lia não implorou. Ela simplesmente enviou faturas formais e educadas, tratando a gigante Titan Industries como qualquer outro cliente inadimplente.
Sua dignidade profissional diante do assédio silencioso apenas aumentou a fascinação de Adrian quando ele descobriu a manobra de Clara. Ele interveio pessoalmente, garantindo que o pagamento fosse feito imediatamente, com um bônus substancial por serviços excepcionais, uma ação que enfureceu Clara e confundiu Leah. Adrian, incapaz de se conter, começou a criar pretextos para vê-la. Ele ordenou que os arranjos de flores em todos os escritórios da Titan fossem fornecidos exclusivamente pela Renova. Toda semana, Leah ou um de seus funcionários entregava os arranjos. E toda semana Adrian encontrava uma razão para estar no lobby ou no andar executivo quando a entrega acontecia. Ele não falava com ela, apenas observava de longe. Observava a maneira como ela instruía sua equipe, a concentração em seu rosto enquanto ajustava uma pétala, a graça em seus movimentos. Para ele, era como observar uma espécie rara e fascinante em seu habitat natural. Para ela, a presença dele era uma sombra constante e enervante. A atração se tornou um jogo perigoso de poder. Ele, acostumado a obter tudo o que queria, não sabia como se aproximar dela. Ela, por sua vez, o tratava com uma indiferença polida e profissional que era mais eficaz do que qualquer confronto. Ela nunca reconhecia o olhar dele, nunca lhe dava a satisfação de uma reação. A indiferença dela era um escudo impenetrável que o deixava louco. Ele começou a enviar presentes para sua loja. Não flores, a ironia seria grande demais, mas coisas úteis. O melhor sistema de refrigeração para suas flores, um software de gerenciamento de clientes de última geração, uma nova van de entregas com o logo Renova, discretamente pintado na lateral. Cada presente era anônimo, enviado através de uma fundação de apoio a pequenas empresas, que ele criou para esse único propósito. Leah sabia que era ele. Ninguém mais teria o poder ou o motivo, e cada presente anônimo a deixava mais confusa. Era um pedido de desculpas, uma tentativa de aliviar sua culpa, ou uma nova forma de controle, tornando-a dependente de sua generosidade invisível. A tensão entre eles era um fio esticado, vibrando com 3 anos de história não resolvida. A gota d'água foi quando ele descobriu, através de seus canais, que o Sr. Lee precisava de uma cadeira de rodas motorizada de última geração, caríssima e de difícil importação. 2 semanas depois, a cadeira apareceu na porta do apartamento dos Lee, paga por um benfeitor anônimo. Naquela noite, Leah, incapaz de suportar mais o jogo de sombras, dirigiu até a Torre Titan. Ela entrou na recepção, uma figura pequena e determinada em meio ao mármore e ao aço, e pediu para vê-lo. O segurança, reconhecendo-a das entregas e talvez por instruções superiores, a deixou subir. Ela o encontrou em seu escritório no último andar, olhando para a cidade. "Pare", ela disse, a voz firme, quebrando o silêncio. Ele se virou. "Pare de me enviar coisas. Pare de tentar consertar o que você quebrou com dinheiro. Você não pode. O que você quer que eu faça, Leah?" Ele perguntou, a voz rouca, a pergunta genuína. "Eu quero que você me deixe em paz", ela respondeu. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, uma parte dela sabia que era tarde demais. O espaço entre eles estava carregado com uma complexidade de emoções que nenhum dos dois conseguia nomear. Culpa, admiração, raiva e uma atração inegável e aterrorizante. Ele deu um passo em sua direção. "Eu não acho que eu possa fazer isso", ele sussurrou, e pela primeira vez ela não recuou. "Se a química entre eles é inegável", comenta tensão. A confissão de Adrian, "Eu não acho que eu possa fazer isso", pairou no ar entre eles, uma admissão crua de sua obsessão. A atmosfera no vasto escritório tornou-se densa, carregada com o peso de 3 anos de silêncio e uma atração que ambos haviam negado. Naquele momento, eles não eram o destruidor e a vítima. Eram apenas um homem e uma mulher, presos em uma órbita gravitacional criada por sua história trágica. Mas antes que qualquer outra palavra pudesse ser dita, o telefone na mesa de Adrian tocou. Um som estridente que quebrou o feitiço. Era Clara. Sua voz do outro lado da linha estava cheia de um pânico mal disfarçado. "Adrian, você precisa vir para cá. Agora."
Para onde? Ele perguntou, a irritação em sua voz por ter sido interrompido. O antigo prédio da Sol Designs. O que estamos reformando. Aconteceu um acidente. Acontece que a Titan Industries havia finalmente começado a reforma do prédio que um dia fora a sede da empresa da família Lee. Durante a demolição de uma parede interna no antigo escritório do Sr. Lee, os trabalhadores encontraram um cofre de parede escondido, um que nem mesmo os liquidatários haviam descoberto. E dentro do cofre havia uma caixa de documentos. Clara, sempre procurando por qualquer vantagem ou segredo, correu para o local. Lia, ouvindo o nome da empresa de seu pai, sentiu um frio percorrer sua espinha. Eu vou com você, ela disse. Não foi um pedido. Foi uma declaração. Adrian hesitou por um segundo, mas vendo a determinação em seu rosto, ele apenas assentiu. A viagem de carro até o antigo prédio foi silenciosa, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Para Lia, era um retorno a um lugar de felicidade e trauma. Para Adrian, era uma jornada em direção a mais um segredo da família que ele pensava ter derrotado. Eles chegaram a um canteiro de obras empoeirado. Clara os esperava, o rosto pálido sob a luz forte dos holofotes de trabalho. Ela segurava uma caixa de metal. Eu achei isso no cofre do escritório do Sr. Lee, disse ela, estendendo a caixa para Adrian. São documentos antigos, extratos bancários, correspondência entre ele e seu pai. Adrian pegou a caixa, o coração batendo forte. Talvez ali estivesse a prova final e irrefutável da traição. Algo que finalmente silenciaria a dúvida que o assombrava. Eles levaram a caixa de volta para o escritório silencioso de Adrian na Torre Titan. Com Lia como uma testemunha silenciosa e tensa, ele começou a examinar os documentos. Eram cartas, escritas à mão, entre seu pai e o Sr. Lee. E a história que elas contavam não era de traição. Era uma história de amizade desesperada. As cartas revelavam que a empresa de seu pai estava falindo muito antes da parceria com a Sol Designs. O Sr. Lee não havia roubado dele. Ele estava tentando salvá-lo. Ele havia hipotecado sua própria casa, esgotado suas economias pessoais, tudo em uma tentativa desesperada de injetar capital na empresa de seu amigo. A traição não existiu. O que existiu foi um sacrifício. O pai de Adrian, orgulhoso demais para admitir a profundidade de seu fracasso, havia se matado, deixando para trás uma narrativa distorcida que seu filho consumiu como verdade absoluta. Adrian sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A base sobre a qual ele construiu sua vida inteira, sua identidade, sua vingança, era uma mentira. Uma mentira que ele havia perpetuado com uma crueldade devastadora. Ele olhou para Lia, a filha do homem que ele havia caluniado e destruído, e a magnitude de seu erro o esmagou. Mas a revelação final, a que o quebraria completamente, ainda estava no fundo da caixa. Era um pequeno diário de couro com as iniciais LL gravadas na capa. O diário de Lia. Ele o pegou, as mãos tremendo. Ele sabia que não tinha o direito, mas não conseguiu se conter. Ele abriu na primeira página e começou a ler. Ele leu sobre a admiração de uma jovem designer pelo gênio dos negócios que ele era. Leu sobre como ela estudava suas entrevistas, como o via como uma inspiração. Adrian é a prova de que se pode ser brilhante e bem-sucedido. Espero um dia ter a coragem dele, dizia uma entrada. Ele virou as páginas, o coração se partindo a cada palavra. Ele leu sobre a alegria dela, quando a parceria foi anunciada. O sonho dela de que as duas empresas pudessem criar algo bonito juntas. E então, ele chegou às entradas escritas durante a queda. Ele leu a confusão dela, a dor, a recusa em acreditar que o homem que ela admirava pudesse ser tão cruel. E então, ele leu a entrada que o destruiu. Estava datada da noite antes da reunião final de dissolução. Eu não entendo o ódio dele, ela escreveu, as manchas de lágrimas ainda visíveis no papel. Mas talvez seja minha culpa. Talvez eu não tenha tentado o suficiente. Porque apesar de tudo, apesar da dor que ele está nos causando, eu não consigo odiá-lo. Porque de alguma forma tola e secreta,
Eu acho que me apaixonei por ele. Não pelo monstro que ele se tornou, mas pelo homem que eu acreditava que ele era. E essa é a maior tragédia de todas. Adrian fechou o diário. Um som gutural, um soluço de pura agonia, escapou de seus lábios. Ele caiu de joelhos. O mundo não apenas ruiu, ele se tornou pó. A mulher que ele havia destruído, a família que ele havia arruinado, ela não apenas era inocente, ela o amava. Em meio a toda a sua vingança cega e odiosa, ele havia destruído a única pessoa no mundo que havia visto bondade nele, mesmo quando não havia nenhuma. Ele ergueu os olhos para Lia, o rosto devastado, as lágrimas escorrendo livremente. O poderoso Adrian, o titã da indústria, estava desfeito. Ajoelhado diante da mulher cuja vida ele havia transformado em um inferno, segurando a prova de seu amor e de sua própria monstruosidade. O som do soluço de Adrian ecoou no silêncio do vasto escritório, um som tão cru e despojado de sua autoridade habitual que parecia pertencer a outro homem. Lia o observava de joelhos, não com triunfo, mas com uma tristeza profunda e oca. A revelação que o quebrou não lhe trouxe a satisfação da vingança que ela poderia ter imaginado em seus sonhos mais sombrios. Vê-lo desfeito, confrontado com a magnitude de seu erro, apenas ressaltava a futilidade de todo o sofrimento. A verdade não os havia libertado. Havia apenas revelado a profundidade de suas feridas mútuas. Adrian permaneceu de joelhos, incapaz de se mover ou falar, o diário de couro em suas mãos como se fosse um objeto radioativo. As palavras dela, "Eu acho que me apaixonei por ele", giravam em sua mente, colidindo com as memórias de sua própria crueldade. Cada ato de sua vingança, a aquisição hostil, a humilhação pública, a dissolução da empresa, a destruição da saúde de seu pai, agora era refratado através da lente da inocência e do afeto secreto dela. Ele não havia punido um inimigo. Ele havia torturado uma admiradora, uma alma gentil que via o bem nele mesmo quando ele só oferecia o mal. A culpa era um veneno, muito mais potente do que o ódio que o alimentara por uma década. Lentamente, ele se levantou, as pernas trêmulas. Ele se aproximou dela, estendendo o diário. Ele começou, a voz rouca e quebrada. "Eu sinto muito." As palavras eram pateticamente inadequadas, um insulto à escala de sua transgressão. "Eu sei que isso não significa nada. Não há palavras no mundo que possam consertar o que eu fiz. Eu destruí você. Eu destruí sua família, baseado em uma mentira. Uma mentira que eu alimentei porque me dava um propósito." Ele olhou nos olhos dela, e pela primeira vez ela não viu o CEO ou o monstro. Viu apenas um homem perdido e quebrado. "Eu não peço seu perdão. Seria uma arrogância imperdoável. Eu só queria que você soubesse que eu sei. Eu sei de tudo." Lia pegou seu diário. Suas páginas, antes um refúgio secreto, agora eram um campo de batalha exposto. "O que você vai fazer agora, Adrian?" Ela perguntou, a voz quieta, mas firme. A pergunta o tirou de seu torpor. Ação. Ele precisava de ação para não se afogar em seu próprio remorso. A primeira vítima de sua nova clareza foi Clara. Na manhã seguinte, ele a convocou. Ele não gritou. Ele simplesmente colocou as cartas trocadas entre seu pai e o Sr. Lee sobre a mesa. "Você sabia", ele disse, a voz gélida. "Você encontrou essas cartas anos atrás, não foi? E você as escondeu de mim. Você me alimentou com meias verdades e mentiras para me manter em meu caminho de vingança, porque minha guerra era boa para a sua carreira." Clara, pálida e trêmula, tentou negar, mas o olhar de Adrian a silenciou. "Limpe sua mesa. Você está demitida", ele disse. "E não pense que isso é tudo. Uma equipe de auditores forenses irá revisar cada documento que você já tocou nesta empresa, cada e-mail, cada relatório. Acredito que encontraremos um padrão de fraude que vai muito além do que você fez comigo. A vingança que eu busquei por tanto tempo era uma ilusão. A justiça que você enfrentará, no entanto, será muito real." Sua expulsão foi swift e final, o primeiro passo em seu longo caminho de penitência.
Mas purgar a instigadora não aliviava sua própria culpa. Todo o seu foco, sua imensa energia, agora se voltou para tentar, de alguma forma, reparar o irrecuperável. Sua primeira tentativa foi a de um bilionário. Ele tentou jogar dinheiro no problema. Ele ofereceu a Leah uma quantia astronômica, o suficiente para restaurar a fortuna de sua família 10 vezes. A resposta dela foi um bilhete simples entregue por um mensageiro. A saúde do meu pai e os anos que perdemos não estão à venda. A rejeição o ensinou sua primeira lição. O dano que ele causou não podia ser quantificado em extratos bancários. Sua próxima tentativa foi um ato público de contrição. Ele convocou uma coletiva de imprensa, chocando o mundo dos negócios. Na frente de dezenas de câmeras, ele confessou. Ele contou a história toda, a mentira sobre a qual construiu sua vingança, a inocência total do Sr. Lee, a maneira como ele destruiu a Sol Designs por um rancor infundado. Ele se desculpou publicamente com a família Lee, assumindo total responsabilidade. Foi um suicídio de reputação, um ato que o fez parecer um tolo ingênuo e cruel. Ele esperava que o gesto mostrasse a Leah a profundidade de seu remorso, mas Leah não viu a coletiva de imprensa. Naquele mesmo dia, a condição de seu pai piorou drasticamente. Ela estava no hospital, segurando a mão dele, quando ele sofreu uma segunda e fatal complicação. A dor, o estresse e o coração partido dos últimos 3 anos finalmente haviam cobrado seu preço. O Sr. Lee se foi. Adrian soube da notícia naquela noite. A ironia era de uma crueldade cósmica. No exato dia em que ele tentou limpar o nome do Sr. Lee, o homem morreu. Sua reputação restaurada tarde demais para que ele soubesse. Adrian foi ao funeral. Ele não esperava ser bem-vindo. Ele ficou no fundo, longe de todos, uma figura sombria em meio ao luto. Ele observou Leah de pé ao lado de sua mãe recebendo as condolências. Ela estava pálida, os olhos vermelhos, mas havia uma força nela, uma dignidade que o deixou de joelhos por dentro. Ele a havia tirado tudo, e ela ainda estava de pé. Ele não tinha o direito de se aproximar, de oferecer suas condolências vazias. Então, ele apenas ficou lá, absorvendo a dor que ele havia causado, deixando que ela o marcasse. A busca pelo perdão parecia não apenas impossível, mas um insulto. Como se pode perdoar o imperdoável? Após o funeral, um silêncio pesado caiu sobre a vida de Leah. A morte de seu pai, embora devastadora, a libertou de uma forma estranha e triste. A batalha diária pela sobrevivência dele havia terminado, deixando-a com sua mãe e um futuro em branco. Ela continuou a administrar sua pequena floricultura, Renova, o trabalho manual e a beleza frágil das flores sendo seu único consolo. Ela tentou não pensar em Adrian, mas ele se recusava a desaparecer. Ele não a procurava, não ligava, não enviava mais presentes. Em vez disso, ele começou a agir nas sombras, sua penitência se tornando uma série de atos silenciosos e anônimos. Leah começou a notar pequenas mudanças. O aluguel de seu pequeno apartamento, que estava sempre atrasado, de repente foi pago integralmente por 1 ano. Um erro administrativo, segundo o proprietário. As contas médicas remanescentes do hospital de seu pai foram zeradas, quitadas por uma doação anônima ao fundo de caridade do hospital. Um dia, sua mãe, que sofria de uma artrite debilitante, recebeu uma carta agendando uma consulta com o reumatologista mais renomado do país, com todos os custos cobertos por um programa de alcance comunitário, do qual ninguém nunca tinha ouvido falar. Leah sabia que não era o destino. Era Adrian. Ele não estava tentando comprar seu perdão com grandes gestos. Estava metodicamente consertando as rachaduras em sua vida, uma por uma, sem nunca pedir crédito ou reconhecimento. Ele estava usando seu poder não para controlar, mas para curar. A ação mais significativa, no entanto, foi direcionada ao legado de seu pai. Adrian, usando seus próprios fundos, recomprou a marca Sol Designs e todos os seus ativos da liquidação. Ele então transferiu a propriedade total da marca e de seus projetos originais para um fundo em nome de Leah.
entregando os documentos através de um advogado terceirizado. O pacote incluía também os planos para a Fundação Lead Design, uma organização sem fins lucrativos que ele havia criado e financiado, dedicada a dar bolsas de estudo para jovens designers de famílias de baixa renda. Ele estava restaurando o nome de seu pai, não apenas limpando-o da calúnia, mas transformando-o em um farol de esperança para uma nova geração. Lia ficou atordoada. Ele não estava apenas consertando os problemas que criou. Ele estava tentando ativamente criar um bem a partir das cinzas de sua destruição. A complexidade de seus sentimentos por ele se aprofundou. A raiva, que fora sua companheira por tanto tempo, começou a dar lugar a uma confusão desconcertante. Como odiar um homem que estava tão determinado a se redimir através de ações, não de palavras? Ela decidiu confrontá-lo, não com raiva, mas com uma necessidade de entender. Ela foi até a sede da Titan Industries, não mais a vítima assustada, mas uma mulher que, apesar de tudo, era dona de seu próprio destino. Ela o encontrou, não em seu escritório no topo do mundo, mas trabalhando como voluntário em um dos andares inferiores, ajudando a empacotar materiais para um dos projetos de caridade de sua empresa. Ele parecia mais magro, mais cansado, as sombras sob seus olhos permanentes. A arrogância havia desaparecido completamente, substituída por uma quietude sombria. Por quê? Ela perguntou sem preâmbulos. Por que tudo isso, Adrian? A fundação, as contas, minha mãe? Ele parou o que estava fazendo e a encarou. Porque sinto muito, não conserta nada, ele disse, a voz rouca. Ações são a única coisa que resta. Não estou fazendo isso para que você me perdoe, Lia. Estou fazendo isso porque é a única maneira que eu consigo viver comigo mesmo. É a única maneira de honrar a memória do seu pai e de tentar equilibrar a balança, mesmo que eu saiba que ela nunca estará equilibrada. Naquele momento, ela viu a verdade de seu tormento. Sua penitência não era para ela, era para ele. Era uma tentativa desesperada de se redimir aos seus próprios olhos. A dor que ele carregava era tão profunda quanto a dela, apenas de um tipo diferente. Era a dor da culpa, que pode ser uma prisão tão inescapável quanto a do luto. Naquele momento, pela primeira vez, ela sentiu um lampejo de empatia por seu destruidor. As cicatrizes deles eram diferentes, mas ambos estavam sangrando. A trégua silenciosa entre Lia e Adrian foi abalada por uma ameaça que nenhum dos dois previu. O mundo corporativo, como a natureza, abomina o vácuo, e a queda de Clara, a ex-vice-presidente da Titan, havia deixado um rastro de ressentimento. Clara, despojada de sua carreira e enfrentando acusações de fraude, não desapareceu em silêncio. Ela se aliou a um grupo de acionistas rivais e predadores, liderados por um homem implacável chamado Silas, que via a nova filantropia e o remorso de Adrian como uma fraqueza a ser explorada. O plano deles era simples e brutal. Uma tomada hostil da Titan Industries, usando a própria confissão pública de Adrian como arma principal. A ofensiva começou com um ataque coordenado na mídia financeira. Artigos e editoriais, secretamente financiados por Silas e alimentados por informações internas de Clara, começaram a aparecer, questionando a estabilidade mental e a competência de Adrian como CEO. Eles o pintavam como um líder errático e emocionalmente comprometido, cuja culpa pessoal o estava levando a tomar decisões financeiramente imprudentes que colocavam em risco o império. Eles usaram suas próprias palavras de sua coletiva de imprensa contra ele, transformando sua confissão de um ato de integridade em uma prova de sua inadequação para liderar. O ataque foi eficaz. O preço das ações da Titan começou a cair à medida que a confiança dos investidores era erodida. O conselho de diretores, antes apaziguado, agora estava em pânico, pressionando Adrian para que ele renunciasse pelo bem da empresa. Adrian se viu encurralado. Ele estava lutando uma guerra em duas frentes. Uma contra os predadores que queriam devorar sua empresa e outra contra seu próprio passado, que agora estava sendo usado como a principal arma contra ele.
Ele estava isolado, sua autoridade minada, e pela primeira vez parecia que ele realmente perderia tudo. Leah observava a crise se desenrolar de longe. Ela poderia ter sentido uma satisfação sombria, vendo o homem que a destruiu ser destruído por sua vez. Mas ela não sentiu. O que ela sentiu foi uma onda de raiva protetora. Ela via a injustiça da situação. Adrian estava sendo punido, não por seus erros passados, mas por sua tentativa de corrigi-los. Eles estavam transformando seu ato de redenção em um crime. E ela, que conhecia a verdade de sua jornada melhor do que ninguém, não podia ficar parada assistindo. Ela tomou uma decisão. Usando os recursos da recém-restaurada marca Sol Designs e da Fundação Lee, ela convocou sua própria coletiva de imprensa. O mundo da mídia, esperando mais uma história sobre a vítima do escândalo da Titan, compareceu em massa. Mas Leah não falou como uma vítima. Ela falou como uma CEO. Eu estou aqui hoje, ela começou, a voz calma e forte, para falar sobre o caráter. Há 3 anos, o presidente Adrian destruiu minha família e minha empresa por causa de uma mentira. Seu ato foi imperdoável. Mas o que ele fez desde então, o que ele fez quando descobriu a verdade, define o verdadeiro caráter de um líder. Ela então, com uma eloquência surpreendente, detalhou cada ato de penitência silenciosa de Adrian. A restauração da empresa de seu pai, a criação da fundação, o pagamento anônimo das contas médicas. Ela não o pintou como um santo, mas como um homem falho que estava se esforçando desesperadamente para fazer a coisa certa. Silas e seus aliados querem que vocês acreditem que a integridade é uma fraqueza, ela continuou, olhando diretamente para as câmeras. Eles querem que vocês acreditem que um líder que admite um erro é um líder instável. Eu digo que um líder que tem a coragem de enfrentar sua própria verdade e corrigi-la, não importa o custo, é o único tipo de líder em quem se pode confiar. E é por isso que hoje a Sol Designs e a Fundação Lee estão anunciando que usarão todos os seus recursos para comprar ações da Titan Industries. Nós acreditamos na nova direção desta empresa. Nós acreditamos em Adrian. Sua declaração foi um trovão. Foi um ato de apoio público tão inesperado e poderoso que mudou a narrativa instantaneamente. Ela não o estava perdoando por seus pecados. Ela o estava defendendo por suas virtudes recém-encontradas. Naquele momento, eles não eram mais o destruidor e a destruída. Eles se tornaram uma aliança. Juntos, eles enfrentaram a ameaça final, não apagando o passado, mas usando a verdade completa dele como seu escudo. A batalha pela alma da Titan Industries havia se tornado a batalha pela alma deles. E eles a estavam lutando lado a lado. A coletiva de imprensa de Leah foi o ponto de virada na guerra pela Titan Industries. Seu apoio público, vindo da pessoa que tinha mais razões no mundo para querer a queda de Adrian, foi um testemunho tão poderoso que desarmou completamente a campanha de difamação de Silas e Clara. A narrativa mudou da noite para o dia. Adrian não era mais o CEO instável. Ele era o homem que havia inspirado lealdade e fé em sua vítima. A ousada jogada de Leah de investir na Titan não apenas estabilizou o preço das ações, mas iniciou uma recuperação meteórica, à medida que outros investidores seguiram seu exemplo, apostando na nova aliança. A tentativa de tomada hostil de Silas implodiu, e ele e seus aliados se retiraram, derrotados não por manobras financeiras, mas por um ato de integridade moral. Com a vitória garantida e a ameaça neutralizada, um novo tipo de silêncio se instalou entre Adrian e Leah. Era um silêncio confortável, desprovido da tensão e da dor do passado. Eles se tornaram parceiros de fato, trabalhando juntos não apenas nos negócios, mas nos projetos da fundação. Suas vidas se entrelaçando de uma forma que parecia natural e inevitável. O amor que Leah havia confessado em seu diário, um amor pelo homem que ela pensava que ele poderia ser, agora estava face a face com o homem que ele havia se tornado. E Adrian, por sua vez, encontrava-se irrevogavelmente apaixonado pela mulher que não apenas sobreviveu à sua tempestade, mas que retornou para acalmar os mares dele. Ele sabia que precisava fazer um gesto, dar um nome ao que existia entre eles.
Mas como se pede um futuro a alguém cujo passado você destruiu? A ideia de um pedido de casamento tradicional parecia uma farsa, um insulto à complexidade de sua jornada. Ele precisava de algo que honrasse a dor, a perda e a beleza terrível de sua história. Ele encontrou a resposta no lugar mais significativo, o diário dela. Ele a convidou para jantar, não em um restaurante caro, mas em sua cobertura, o lugar onde ele havia planejado grande parte de sua vingança. Quando Lia chegou, o apartamento estava diferente. Estava mais quente, menos estéril. Havia flores dos arranjos da Renova em todos os cantos. Ele mesmo cozinhou o jantar, uma refeição simples, mas preparada com cuidado. Após o jantar, ele a levou até sua escrivaninha. Sobre ela não havia relatórios de mercado ou contratos, mas 2 objetos. De um lado, o diário de couro dela. Do outro, um diário idêntico, mas novo e em branco. Este, disse Adrian pegando o diário dela com uma reverência quase religiosa, é o livro mais importante que eu já li. Ele contém a sua verdade, sua dor, sua força e sua graça. Ele me ensinou sobre o homem que eu era e sobre a profundidade da minha falha. Ele olhou para ela, os olhos cheios de uma emoção crua. Eu passei 3 anos tentando reescrever a história que começou com o meu ódio. Tentei consertar as coisas com dinheiro, com ações, com fundações, mas nada disso pode mudar as páginas que já foram escritas neste livro. Ele colocou o diário dela de volta na mesa com cuidado. Então, ele pegou o diário em branco. Eu não posso apagar o seu passado, Lia. E eu nunca pediria isso, mas eu estou implorando pela chance de ajudar a escrever o nosso futuro. Um futuro que não seja baseado em vingança ou arrependimento, mas em tudo o que aprendemos, em respeito, em parceria. E se você me permitir, em amor. Ele se ajoelhou. O gesto, vindo do homem que ela viu de joelhos apenas uma vez antes em agonia, agora era um ato de submissão voluntária e esperançosa. Ele não tinha um anel. Em vez disso, ele abriu o novo diário na primeira página e lhe ofereceu uma caneta de ouro. Nosso primeiro capítulo foi escrito pelo meu ódio e pela sua dor. Ele disse, a voz embargada. Eu quero que o nosso próximo capítulo comece com uma escolha. Uma escolha feita por nós 2, juntos. Lia Lee, você me daria a honra de ser minha esposa? Você se casaria comigo e preencheria as páginas deste livro com uma nova história, a nossa história? Não era um pedido de casamento. Era um convite para ser coautora de uma vida. Era a admissão de que ele não podia definir o futuro dele sozinho. Precisava dela. A proposta era tão única, tão profundamente sintonizada com a jornada deles, que as lágrimas que encheram os olhos de Lia não eram de tristeza, mas de uma profunda e avassaladora sensação de ter sido finalmente compreendida. Ela pegou a caneta e na primeira página do novo diário, sob o olhar esperançoso de Adrian, ela não escreveu apenas sim. Ela escreveu Capítulo 1, onde a vingança terminou e o amor começou. Se esse pedido te fez suspirar, comenta amor. 5 anos depois. A luz do sol da tarde entrava pelas grandes janelas de um estúdio de design iluminado e arejado no coração da cidade. O letreiro na porta não dizia Titan nem Renova. Dizia Estúdios de Design Lee Morgan, o nome de solteira de Adrian sendo Morgan. A fusão final não foi apenas de empresas, mas de famílias e legados. O espaço fervilhava com a energia de jovens designers. Muitos deles os primeiros bolsistas da Fundação Lee, agora trabalhando em projetos inovadores que misturavam a arte do design de interiores com a tecnologia sustentável. Lia, agora uma das designers mais respeitadas e influentes do país, caminhava pelo estúdio, orientando um jovem aprendiz. Ela não havia perdido sua gentileza, mas agora a carregava com uma confiança serena que era inabalável. Adrian estava do outro lado da sala, em uma reunião informal com uma equipe de engenharia. Ele não era mais o predador solitário no topo da cadeia alimentar. Ele havia descoberto uma alegria genuína na colaboração, em nutrir talentos, em construir algo com os outros, em vez de sobre os outros.
O centro da sala era dominado por uma grande mesa de carvalho. E no centro da mesa, sob um vidro de proteção, estavam 2 diários de couro, lado a lado. O primeiro, o dela, estava gasto e cheio, um testemunho de sua resiliência. O segundo, o deles, estava agora meio preenchido com fotos, anotações e memórias. Havia uma foto do dia do casamento deles, uma cerimônia pequena e privada, com apenas sua mãe e alguns amigos íntimos. Havia uma mecha de cabelo de sua filha de 3 anos, Hope. Havia um desenho de um sol feito por seu filho de 5 anos, Leo. Era um livro vivo, um registro de uma felicidade conquistada, não herdada. Naquela tarde, eles estavam celebrando o lançamento do Projeto Sol, um complexo habitacional de baixo custo, ecologicamente correto e lindamente projetado, o primeiro grande empreendimento de sua nova empresa conjunta. O projeto foi nomeado em homenagem ao pai de Leah. Durante a pequena cerimônia no estúdio, Adrian subiu ao pódio. Ele não falou sobre lucros ou projeções de mercado. Ele falou sobre legado. Por muito tempo, eu acreditei que legado era algo que você tomava, algo que você construía sobre as ruínas dos outros, ele disse, seus olhos encontrando os de Leah na multidão. Mas eu aprendi que o verdadeiro legado não é o que você deixa para trás, mas quem você levanta enquanto está aqui. Este projeto é dedicado ao meu falecido sogro, o Sr. Lee, um homem cuja integridade eu falhei em reconhecer a tempo. E é dedicado à minha esposa, Leah, que me ensinou que a maior força não está na vingança, mas na capacidade de reconstruir. Ela não apenas reconstruiu sua própria vida, mas reconstruiu a minha. Mais tarde, quando a multidão se dispersou, eles ficaram sozinhos no estúdio silencioso. Você acha que ele ficaria orgulhoso? Sussurrou Leah, olhando para o retrato de seu pai em uma das paredes. Ele não ficaria orgulhoso, respondeu Adrian, envolvendo-a em seus braços. Ele está orgulhoso, porque ele não criou apenas designs bonitos, ele criou você. Eles ficaram ali, abraçados, o sol se pondo sobre a cidade. O passado não havia sido apagado. Suas cicatrizes eram parte de sua tapeçaria, mas eles haviam conseguido tecer, a partir dos fios da dor e do arrependimento, uma nova imagem, uma imagem de redenção, de parceria e de um amor que provou ser mais forte que o mais amargo dos ódios. O narrador encerra com uma voz calma e sábia. A vingança escreve histórias com finais abruptos, mas o perdão escreve epílogos. A jornada de Adrian e Leah nos ensina que o livro mais sombrio pode ter um novo capítulo, que a verdade, por mais dolorosa que seja, é a única tinta que pode escrever um final feliz, e que o amor verdadeiro não é encontrado na ausência de erros, mas na coragem de enfrentá-los, de repará-los e de começar a escrever juntos uma nova página, um novo parágrafo, um novo começo. Todos os dias. Se essa história te emocionou, compartilhe agora e escreva aqui nos comentários compartilhado. Fim da história.